E agora vamos à nossa entrevista especial de hoje. Carol Carimbaba conversará com Cris Corso, fundador da Perfect Fly, que surgiu como uma AGTech em 2015. Com sede em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, a startup de tecnologia do agronegócio tem a missão de permitir que o produtor tenha uma visão transparente e realista das aplicações realizadas em sua lavoura. Ela virou notícia em 2019, quando Norival Bonamiche, fundador da Ouro Fino, investiu 3 milhões de reais, avaliando a startup em cerca de 25 milhões de reais. Com mais de 6 milhões de hectares processados, se tornando a maior base de dados de pulverização do mundo neste ano. Vamos saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória com o fundador Cris Corso. Olá, Cris, quero agradecer você por ter aceito o nosso convite, por participar de mais uma entrevista aqui do nosso JA, Jornal do Agro. Cris, já vou começar pedindo para você explicar o que é a Perfect Flight. Tá ótimo. Carol, obrigado, é um prazer aí poder participar do Jornal do Agro. Eu acho que a gente tem que fomentar mais iniciativas assim, e realmente a gente poder trazer todos os conteúdos aí com relação à tecnologia, à evolução do nosso setor e principalmente abordar bastante esse tema de sustentabilidade, né? O que a gente fala é que hoje a Perfect Flight, principalmente, ela se transformou numa empresa com um grande impacto ambiental, né? Lá atrás, em 2015, a gente descobriu uma falha dentro do sistema de aplicação de produtos de forma aérea, né? A gente descobriu que existia aí uma falha de 20% a 25%, então, do que esse produto ele deveria atingir o alvo e do que ele realmente estava atingindo, né? Então, isso tudo ficava registrado dentro do GPS da aeronave, porém, não era utilizado todas essas informações, não se sabia como utilizar esse dado e como ele poderia impactar em tomadas de decisão assertivas, principalmente para esse tipo de modalidade. E o que a gente fez foi chamar um desenvolvedor na época, né, para corrigir uma falha e ter uma gestão dentro das nossas propriedades do grupo JCN. Através disso, a gente descobriu que não existia nenhuma empresa no mercado que fazia isso, e a gente, depois que conseguiu corrigir e ver que realmente esse tipo de processo, por conter todas as informações dentro do GPS e trazer para dentro de um sistema que poderia auxiliar a gente rastrear todo esse tipo de aplicação, poderia virar um modelo comercial. Essa não era só uma modalidade que continha erros dentro do cenário nacional, mas é um problema global. Então, a gente, o que fez, né? A gente começou a acompanhar as aplicações, essas empresas aéreas começaram a apresentar o que a gente chama de log, que nada mais é do que o mapa de voo de todas essas aplicações. Então, eles forneciam esse dado através de uma simples extração de um pendrive colocado ali no GPS. O nosso software começou a ler os vários GPS que tem no mercado, a gente foi se aperfeiçoando, até que a gente conseguiu inverter o processo. Hoje, o que a gente faz, né? A gente pega os dados cadastrais aí de vários órgãos, tanto do governo quanto de empresas autônomas aí, com imagens satélite. Então, todas as áreas do CAR hoje, por exemplo, do Brasil, onde você tem qualquer tipo de área de restrição, seja uma APP, sejam rios, sejam nascentes, até a questão de abelhas, bicho da seda, a gente começa a criar essas áreas de restrição, elas muito bem apontadas dentro de cada uma das áreas dos nossos clientes, e a gente cria um pré-voo. Esse pré-voo, o que é? A gente indica a melhor rota aonde essa aeronave vai fazer o voo, aonde ela deve jogar o produto e aonde ela não deve jogar. Isso tudo de acordo com a orientação do cliente, mas também seguindo normas e leis hoje, várias regulamentações. A gente instrui o cliente a seguir dessa forma. Tem clientes que já tiveram muitos problemas, né, com essa parte ambiental, até por uma questão, às vezes, de não orientação deles, mas da empresa que estava prestando serviço, ou por falha, né, humana, que acaba acontecendo também. Então, a gente consegue fazer esse mapeamento, gerar o melhor traçado para esse voo. Então, consequentemente, o que a gente fala que a gente acaba fazendo é ajudando todos os pilares
que são envolvidos dentro dessa área da atividade agrícola. Por exemplo, as aeronaves, elas vão economizar combustível. Se elas economizam combustível e ele tem uma melhor rota, consequentemente vai ter menor utilização desse combustível, né? Então, ele vai conseguir jogar menos carbono. Então, a gente fala que na parte aí de créditos de carbono, isso vai ser importante, vai diminuir o custo de toda essa operação da aeronave, aumentando a margem daquelas empresas que estão trabalhando de forma mais correta. Com relação ao produto, né, a indústria química, ela às vezes trabalha e investe muito na parte de P&D. Então, para lançar um produto no mercado se levam vários anos até ter essa regulamentação, e grande parte dessa durabilidade de moléculas, quando ela não tem uma eficiência, ela não atinge o alvo de forma correta, ela vai perdendo eficiência, assim como qualquer remédio, né? Então, a gente também corrige essa falha, e na parte do produtor, ele não joga produto fora do alvo, e ele ainda consegue também diminuir esse custo e aumentar a sua produtividade. E aí ainda vem toda essa parte da sustentabilidade e da parte social, porque se você também não aplica próximos de cidades, escolas, de rios, você está garantindo aí um legado e um futuro para as próximas gerações, né? Então a gente fala que a gente causa um impacto geral na cadeia como um todo. São bilhões e bilhões de economia e também de produto utilizado de forma consciente. Então é isso que a gente faz hoje, e o produto vem para corrigir uma falha global na parte de aplicação de produtos químicos que são aplicados de forma aérea. Fora a parte hoje de correção de dados, né? Então, a utilização desses dados e a facilidade de tomada de decisão que vão cruzar com outros dados de outras ferramentas, ela é incrível, é algo que ainda está acontecendo no mercado também, não só brasileiro, mas global de tecnologia. Futuramente, várias ferramentas vão estar integradas e fornecendo um dado único para o agricultor. É o melhor a se fazer? Então, é verde ou vermelho. Depois, o que ele vai fazer e a forma que eu acredito que vai se tornar aí a profissão do futuro, né, que são esses cientistas de dados, e como eles podem impactar realmente, não só na agricultura, né, mas eu acho que em todos os setores que a gente vivencia hoje, são fundamentais para o futuro aí, eu acho que das próximas gerações, como eu falei. Que legal, Cris. E acho que vocês, então, encontraram um caminho espetacular, porque une duas bases importantes, né? Primeiro é a questão da sustentabilidade, que hoje não se fala de outra coisa, senão essa tal da revolução verde. Aqui no Brasil, cerca de 30% das propriedades rurais já estão transformando o seu modelo de negócio, já tem o seu modelo de negócio voltado para a sustentabilidade, né? O mundo pede isso, então não é um caminho sem volta, né? E acho que a Perfect Flights, ela está totalmente alinhada com esse propósito. E outro que é muito bom para vocês, né, que é o negócio do século, que é o que você comentou agora pelo fim, que é dados, né? Vocês vão ter uma imensidade de dados dos produtores rurais brasileiros, como os de fora, né, que são os seus clientes, que isso realmente é um grande valor para vocês como empresa, né? E, Cris, me fala uma coisa, eu andei dando uma pesquisada, mas fala para a gente quantos hectares vocês já estão monitorando e quanto tempo que tem a empresa, quantos anos? Nós estamos hoje, comercialmente, né, com 4 anos de atuação da empresa, nós já monitoramos mais de 8 milhões de hectares voados, então, uma área muito considerável, a maior base de dados de aplicação aérea do mundo. E a ideia é que na próxima safra a gente já tenha mais do que esse número em uma safra só. A gente vem dobrando o número de áreas ano a ano. Para o próximo ano, aí, a estimativa já são de 12 milhões de hectares, fora esses 8, então nós praticamente vamos para 20 milhões de hectares, isso só somado os contratos que a gente tem para monitorar no Brasil, né? Então, dentro dos maiores grupos aí, tanto do setor sucroalcooleiro, quanto grãos e fibras, e floresta também, a gente está muito forte, e esse ano já com novos contratos no mercado de citros também, né? Tem muitas validações por certificações e tudo mais. E como você falou, Carol, eu acho que o ponto principal, né? Eu estava lendo uma matéria do Ricardo Amorim ontem, que os dados são o petróleo do futuro, né? E eu vejo assim, a gente tá lendo muita coisa, e por estar nos dois lados da moeda, então, do lado como produtor e no lado de setor de tecnologia, eu acho que eles têm que caminhar muito junto.
Eu vejo algumas empresas querendo vender alguns processos aí com relação à predição, com algumas questões de inteligência artificial. Eu acho que principalmente pelo momento de transição que a gente vive, dessa revolução 4.0, e o modelo adotado pela grande maioria dos agricultores no Brasil, esse processo ele tem que caminhar de uma forma mais lenta. Eu acho que a transição e conseguir mostrar o valor realmente da utilização desses dados e explorar o máximo que ele pode trazer, você às vezes querendo colocar isso de uma forma muito rápida e sem que ele realmente tenha todo o conhecimento e pessoas capacitadas para utilizar, às vezes acaba fechando a porteira para algumas empresas que se prepararam, que se amadureceram para poder estar oferecendo isso no mercado, né? Então, a gente tem algumas críticas com relação à burocratização, os POCs das mega empresas agrícolas do país, mas eu não vejo isso como uma simples burocratização. Eu acho que é um projeto de validação mesmo, é algo que você tem que realmente mostrar que esse conceito foi ultrapassado do ponto de projeto, e sim, ele virou uma realidade de entrega, né, de valor, de melhora de custo, de aumento de produtividade. Então, tudo bem que tem algumas empresas que dependem do faturamento para poder sobreviver, mas também existe a parte de você conseguir estar com um produto pronto no mercado, não é uma simples ideia que vai fazer você virar um unicórnio ou algo assim, que é algo comum da gente escutar no meio do setor de tecnologia, né? Querer virar uma Apple, querer virar uma Amazon da noite para o dia. Então, eu acho que isso tudo é fruto e consequência de um trabalho muito bem mapeado, de uma estrutura do mercado agrícola, de como os produtores acabam se adaptando a novas tecnologias, eles têm o seu tempo, eles gostam de coisas práticas, eles querem ver resultado antes de investir. Isso é algo comum no mercado e que a gente vê que algumas empresas às vezes não se preparam e não estudam o lado de lá para poder fazer essa parte comercial e depois acabam reclamando que não tiveram oportunidades ou que não valorizaram as ideias deles, né? Eu acho que no nosso ponto teve algo muito positivo, porque a gente já é do setor, então as dores dos produtores, grande parte a gente conhece, e na hora de validar também a gente sabe como avaliar a forma de introduzir esse tipo de ferramenta que vai corrigir algum tipo de processo. A gente não tem só a nossa ferramenta dentro da empresa, né? A gente valida outras empresas para multinacionais também, com empresas que a gente tem parceria, mas é um processo lento, à medida do possível, né? Se a gente pode dizer isso no mercado de tecnologia, mas é algo que quando também ele é validado, aí também não tem limites, né? Porque você começa a explorar da melhor forma possível e com relação à parte de sustentabilidade, é um caminho sem volta. Eu vejo que todas as empresas, principalmente de tecnologia, que querem fixar no mercado agro, ela tem que estar valorizando muito esse setor. Eu acho que é algo que o mundo pede, né? Algo que as próximas gerações pedem, é deixar um legado realmente de que você precisa alimentar o mundo, mas que isso não precisa ser de uma forma desordenada, que o seu produto tem que atingir realmente aquilo que é preciso apenas, e que você tem maneiras de se fazer isso e de conseguir conscientizar não só o Brasil, mas também mostrar para o mundo que a gente é referência nisso. Então, eu acho que os produtores, as empresas de tecnologias têm que se unir nesse momento e mostrar todos esses avanços que nós tivemos nos últimos anos e cada hora falar mais alto o quanto a gente se preocupa com isso. Eu acho que nenhum país do mundo se preocupa o quanto a gente realmente traz da porteira para dentro, tá? Porque é muito, muito fácil falar, dizer que está orando quando está pegando fogo aí hoje na Amazônia ou no Pantanal, o que seja, mas quais os tipos de ações estão sendo tomadas, quais os níveis de conhecimento que essas pessoas têm para saber se isso foi ocasionado de uma forma natural, se realmente foi algo criminoso. E assim, eu acho que em muitas vezes não só ficar apontando o dedo, né? O que eu posso fazer para corrigir esse tipo de problema e que está ao meu alcance, não simplesmente ficar achando defeitos sem realmente buscar um pouco além daquilo que a gente tem no dia a dia, né? Eu acho que essa busca pelo conhecimento e você fazer críticas realmente construtivas são algo que a gente precisa mudar no conceito da população mundial como um todo, né? Sem dúvida, né? Foi importante você falar isso, porque
o Jornal do Agro surgiu justamente para expor o nosso meio para todos, né? Uma comunicação para chegar a todos. E é importante a gente frisar isso para quem está nos assistindo e principalmente para quem não é do setor, saber que nós temos uma das leis mais rígidas de preservação do meio ambiente e corretas. Então, ela ajuda o produtor e ela ajuda o meio ambiente, e não é uma coisa contra a outra, né? O contrário. E o Brasil, com a tecnologia que é extremamente avançada, vem gente de fora para estudar a nossa tecnologia, vem gente dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. Nós somos realmente referência e em tecnologia, em produtividade, a gente produz para o mundo, a gente alimenta o mundo sem necessariamente ter que aumentar a área cultivada, né? Então, acho que isso é extremamente importante a gente falar. E a empresa de vocês entra, né, nessa toada, entra no celeiro do mundo do agronegócio para ajudar nesse conceito, né? E, Cris, perguntando mais uma questão que você até comentou um pouco atrás, sobre credibilidade. Eu acho que é isso que a empresa de vocês passa. Vocês já fazem parte de um grupo grande, né, do grupo JCN, já é conhecido, e vocês também têm um sócio, né? Você comenta para a gente como que está a situação ainda, mas vocês tiveram a entrada de um sócio, que ele é o fundador também da Ouro Fino, né? E o que isso trouxe de mudança na companhia de vocês? Ou ele entrou no início? Na verdade, eu tenho uma amizade de longa data, principalmente com o sócio fundador da Ouro Fino, que é o Norival, né? O filho dele é o Pedro. Eu estudei com ele no colegial lá em Ribeirão Preto. E quando a gente fundou a empresa e começou a levar a nível comercial, eu fiz um convite para o Pedro para entrar, eu dei 20% das ações da empresa, até para a gente poder levar um modelo de negócio e utilizar a parte da Ouro Fino, né, com relação aos vendedores lá dos produtos. Não deu certo no início, tá? Independente disso, o Pedro continuou, a gente batalhou mais durante 2 anos, até que a gente conseguiu convencer o Norival ele, na verdade, nos procurou e viu que era realmente uma oportunidade de fazer algo diferenciado para o mercado que ele tinha. E aí ele entrou, comprou 12% das ações da empresa. E o que mudou muito no panorama da empresa não foi simplesmente com a questão do valor do aporte, mas sim com o conhecimento que ele tinha da área comercial e como a gente poderia agregar isso e ganhar novos horizontes, né? Então, a parte toda, ele entrou como um presidente do conselho, ele trouxe parte da estrutura da Ouro Fino, mas não vinculando a própria empresa, porque a gente tem parceria, que nem eu te falei, com todas as empresas multinacionais do agro, então a gente também não queria causar um impacto de... Nós não fomos vendidos para a Ouro Fino, nós fomos vendidos por um sócio, um investidor, que ele, na pessoa física dele, quis investir, ele tem um fundo que investe em startups que ele acredita que tem potencial, né, de entregar algo para o mercado. E aí, dessa forma, ele contribuiu muito, trazendo professores de algumas áreas, são projetos novos que a gente tem, que a gente procura manter sempre a empresa atualizada, não é só o que a gente fazia, a gente tem um projeto de médio e de longo prazo, com inovações, com professores de Unesp, de USP, validando novas patentes aí que a gente tem de pedidos também. Então, tudo isso impacta de forma muito positiva. Fora os relacionamentos, que acabam também vindo por consequência de todo esse conhecimento que ele tem do agro, né, e que acabam se tornando novas parcerias. Eu fugindo um pouco do assunto, Carol, mas eu esqueci de comentar um ponto que eu acho muito importante. A convite da SLC, a gente teve uma visita do Ministério da Agricultura da Holanda, onde o objetivo deles era conhecer novas tecnologias utilizadas dentro desse cliente, e como as tecnologias brasileiras estavam impactando nessa questão de sustentabilidade. Então, eles queriam fazer um vídeo e mostrar para o mundo como as boas práticas funcionavam e toda essa questão de lei que você falou, que é muito rígida e muito correta no Brasil, funcionavam. Então, a gente até foi matéria no Estadão, e saiu sobre o impacto que a Perfect Flight tinha nesse processo como um todo, né, garantindo toda essa credibilidade que você falou dentro de uma atividade que impacta tanto, né, não só na parte
financeira, mas também na questão de utilização de produtos. Então é isso, a gente abriu essas portas junto ao Norival. Hoje, com a parte de internacionalização, alguns contatos que ele tem e algumas empresas aí multinacionais, a gente está validando esse projeto e replicando para alguns países da América Latina, da América do Norte e também ali na Ásia. Então, são coisas que até o final do ano a gente está bastante confiante de ter rodando aí e gerando mais valor para o que a ferramenta oferece. Essa era a minha última pergunta mesmo, que a gente está chegando aqui ao final da entrevista. Os planos para o futuro, então, são expandir, né? Sair do Brasil e expandir para o resto do mundo? Exato. Eu acho que um ponto importante falar sobre isso, a grande preocupação nossa no Brasil, e principalmente no setor de tecnologia como um todo, né? A gente sabe da lei geral aí de proteção de dados que está vindo aí, que é uma realidade já, mas a parte de propriedade intelectual, o respeito à propriedade intelectual é algo que eu acho que ainda precisa de um fortalecimento das instituições, da questão de legislação. A gente ter que pedir patente nos Estados Unidos e aqui no Brasil um simples registro de software, que muitas empresas veem isso como um empecilho muito pequeno, porque eles acabam mudando algo no código-fonte e fazendo plágio de ferramentas aí que realmente tiveram um grande investimento, que tiveram, eu acho que um tempo e uma dedicação muito grande para poder estar validado, e através disso fazer concorrência desleal. A gente começa a ver impactos disso já dentro do nosso setor. Então eu acho que aproveitar esse momento também para expor isso e pedir para que os hubs, principalmente, né, que acabam às vezes fomentando novas investidas por parte de grandes empresas, em criar novos produtos, sempre se preocupar se isso já não existe, até que ponto a gente está valorizando aquilo que às vezes levou tanto tempo, né, para surgir de uma ideia, de transformar numa empresa e de colocar um produto de qualidade no mercado. E essa parte que a gente diz da expansão internacional, acho que é fruto da credibilidade que você constrói através de tudo isso, né? Então, eu acho que é um próximo passo, é algo que, eu vou ser bem sincero, no nosso caso, a gente se fechou para alguns fundos, porque a gente vê que o fundo tem um ponto muito positivo quando a empresa não tem um capital para expandir, mas em alguns momentos eles acabam sendo negativos na forma de pressão que eles exercem sobre essas empresas. Eles querem um resultado muito rápido e muitas vezes essa agilidade que eles exigem, ela acaba prejudicando essa qualidade, essa preocupação com a entrega, mas com respeito ao meio ambiente. Então, na nossa parte, né, hoje a gente tem até algumas conversas muito avançadas com instituições financeiras, mas o nosso intuito maior numa parceria, tanto no Brasil quanto fora, é o quanto esse meu parceiro ele consegue agregar em criar canais e capilaridade no meu negócio. Eu tenho um poder hoje de me adaptar a várias situações, né, a barreiras culturais, a barreiras comerciais, mas o meu parceiro que eu preciso, e que eu acho que a maioria das startups precisam, é realmente aquele que agrega em algum ponto que você tem algum tipo de deficiência ou que realmente é num setor que você precisa de mais força, que você precisa encontrar meios aí para poder transformar toda essa ideia boa em um legado. Então, você precisa viralizar, né, que a gente chama. Então, eu acho que esse cuidado em trazer esse tipo de parceria, que seja em joint venture ou qualquer tipo de forma aí de atuação no mercado, mas que seja de uma maneira muito consciente, uma maneira que você não abra mão daqueles valores e daqueles princípios que você tem para levar qualidade para o mercado e realmente poder causar um impacto positivo no agro. É isso que a gente sonha, é isso que a gente prega e é o que a gente quer continuar fazendo, Carol. Que legal, Cris. Tinha muitas outras perguntas para fazer para vocês, mas nosso tempo acabou. Mas eu quero te agradecer de coração pelo tempo, pela dedicação e também por investir nesse nosso setor que é tão lindo, que a gente é tão apaixonado. Parabéns pela empresa, viu? E torcemos para a Perfect Fight voar cada vez mais alto. Muito obrigado. Bons negócios. Te agradeço a oportunidade mais uma vez e desculpa aí porque eu acabo falando um pouco demais, então acabei prejudicando as perguntas, mas eu acho que para a gente resumir bem. Foi ótimo, foi super completo. Muito obrigada, Cris. Obrigado, tudo de bom, cara. Tchau.
Bom, você conferiu aí a segunda entrevista do JA, hoje com o fundador da Perfect Fly, Cris Corso.